Este é o terceiro vídeo da série O Mundo em Poder do Anticristo. Se você está chegando agora, eu sugiro que dê uma paradinha neste vídeo, assista os 2 primeiros e depois continue, ok? Para você se inteirar melhor do assunto. E convido você também a assistir todos os vídeos da nossa playlist. Nós estamos fazendo este vídeo a partir do livro Os Tempos do Fim, de Olivo Sesca, editora Miriam. Nós estamos vendo o terceiro capítulo deste livro. O processo revolucionário desencadeado pela sinagoga, com a conivência involuntária de Lutero, se espraiou livremente a partir da morte de Luís XIV, o Rei Sol, rei da França, que aconteceu em 1715, quando as sociedades secretas espolcaram por toda parte. Seu intuito comum é destruir a civilização cristã no mundo. Não podendo entrar em luta aberta com a Igreja, elas promovem um assalto em massa à ordem cristã, tentando aniquilar justamente aquilo que constitui sua base, a monarquia e o catolicismo. Privada desses dois esteios, a ordem social fica indefesa e torna-se possível abolir a hierarquia, a disciplina, a família, a propriedade e a moral. Em 1721, nasce a loja Amizade e Fraternidade, através da qual a franco-maçonaria se desenvolveu com excepcional furor. Seu primeiro grande passo para abalar a ordem cristã foi a publicação da Enciclopédia, com seus 35 volumes, reunindo todos os erros, sofismas e calúnias inventados contra a religião, transformou-se numa verdadeira máquina de guerra ideológica e política, sobretudo religiosa, contra a Igreja, o cristianismo e a própria existência de Deus. Mas o seu veneno deveria ser ministrado de maneira discreta, fazendo-o chegar até as classes mais humildes. O lema do enciclopedismo maçônico era: queremos organizar uma sociedade sem Deus. Abre aspas. É o reinado social de Jesus Cristo que se procura destruir, apagar, denunciava o então bispo de Engels, Dom Freppel. Cristo é repelido para o fundo da consciência individual, banido de tudo que é público, de tudo que é social, banido do Estado, que já não procura na sua autoridade a consagração da sua própria, banido das leis, das quais a sua lei não é soberana, banido da família, constituída fora da sua bênção, banido da escola, onde o seu ensino já não é a alma da educação, banido da ciência, onde não obtém melhor homenagem que uma espécie de neutralidade, não menos injuriosa que a negação, banido de toda parte, a não ser talvez de um recôndito da alma, onde consentem em deixar-lhe um resto de domicílio. É o laicismo se infiltrando no sangue das sociedades até se tornar a essência do Estado moderno. Difunde-se a convicção que o Estado como Estado, o governo como governo, não pode nem deve ser católico. O político que não se deixa contaminar por esta mentalidade passa a ser visto quase como um anormal. O laicismo, como verdadeira epidemia, vai penetrando em toda parte, em todos os terrenos da vida pública. Ele passa a reinar nas câmaras municipais, nos parlamentos, nas chancelarias, domina nos tribunais, nas escolas, nas fábricas, onde por muito favor se concede a Cristo, como se concederia a qualquer pobre diabo o direito de ser mencionado. O laicismo envenena a imprensa, a literatura, a arte. Tenta passar este absurdo que alguém pode ser católico na igreja, pagão na rua e ateu no governo. Nós vamos falar agora sobre os iluminados. O velho sonho judaico de um governo mundial recebe decisivo impulso com os iluminados,
graças ao poderio econômico da família Rothschild. Eis um pouco de sua história. Em 1750, o judeu Arnschau Moses Bauer, de Frankfurt, adota como distintivo uma placa vermelha em alemão, Rothschild, que manda colocar no frontão de sua ourivesaria. Nathan Mayer, um dos filhos, torna-se banqueiro e, como num passe de mágica, vê sua fortuna crescer astronomicamente. Troca então o nome da família Bauer para Rothschild e envia seus 5 filhos para 5 pontos nevrálgicos da Europa com a missão de estenderem uma vasta e poderosa rede de negócios. Anselme em Frankfurt, Salomão em Viena, Nathan em Londres, Karl em Nápoles e James em Paris, e assim poderem controlar os governos mediante o controle das finanças de seus países. Ele é agora o dono do maior império argentário da Europa e está convencido de que quem tem o dinheiro tem o poder sobre o poder. Em 1773, Nathan reúne em Paris um grupo de poderosos banqueiros e cria o Conselho dos 13, também chamado Conselho dos Grão-Druidas, que serão o sacerdócio privado da família Rothschild. Estabelecem-se então as bases estratégicas para a criação da Panjudeia, uma supernação que, à semelhança de um povo, devia assambarcar o mundo inteiro. Para elaborar o plano encarrega Adam Weishaupt, ex-professor de Direito Canônico da Universidade de Ingolstadt, Baviera, que antes tivera a audácia de infiltrar-se na Companhia de Jesus para conhecer-lhe os métodos e assimilar sua disciplina mental. Enquanto trabalha no plano, Weishaupt aproveita para se aprofundar em alquimia, feitiçaria e ocultismo, sob a orientação da loja maçônica de Munique. Também se ocupa em combinar as várias vertentes que ao longo dos séculos tinham desaguado nas antigas corporações de pedreiros, inicialmente formadas por operários católicos, as vertentes dos cultos da fertilidade, adoração da sexualidade, do misticismo islâmico, da alquimia, dos templários e do rosacrucianismo. 3 anos depois, o plano encomendado está pronto e Weishaupt prossegue na sua iniciação como sacerdote de Lúcifer. O grupo dos que trabalham na concretização do plano identifica-se como os Iluminados ou Ordem dos Iluminados da Baviera, um movimento inspirado nos rituais dos altos sacerdotes do satanismo. A denominação se deve à ênfase dada ao uso científico da droga hashish alamut para produzir um estado mental iluminado, a mesma droga perigosa usada pelos assassinos. Como data de fundação da ordem, Weishaupt escolhe uma bem significativa, 1º de maio de 1776, que na Europa é o dia santo por excelência dos bruxos, o Beltane. Segundo eles, todas as coisas começam com Beltane, quando Lúcifer sai do mundo inferior e toma lugar no vértice do firmamento. Por símbolo, elegem uma pirâmide dividida em 13 planos, como se pode ver no verso das notas de $1, onde passou a ser estampada a pirâmide, apresenta-se cortada na parte superior e dentro desse triângulo cercado de uma auréola luminosa aparece um olho. A auréola simboliza a família Rothschild e o olho é Lúcifer, que vigia sobre tudo e tudo controla. Na parte alta da pirâmide, segundo Serge Hutin, localizam-se as sociedades secretas superiores, cujas atividades devem permanecer em sigilo. Elas são encarregadas de manipular os acontecimentos determinantes do mundo político. Com efeito, o primeiro plano, logo abaixo do triângulo, representa o Conselho dos 13. O segundo,
o Conselho dos 33, hoje formado pelos 33 maçons mais importantes do mundo. No terceiro, situa-se o Conselho dos 500, que representa o sistema bancário mundial. Está composto pelas 500 pessoas mais ricas e poderosos conglomerados financeiros. Estampados em círculo por cima e por baixo aparecem os dizeres em latim Ainutcetis, Novus Ordo Seclorum. E na base da pirâmide, em algarismos romanos, o ano da fundação dos Iluminados. Tradução: esta nova ordem mundial começou em 1776. Em 16 de julho de 1782, realiza-se o Congresso de Williamsbad, que sela definitivamente a união da maçonaria com os Iluminados. Os participantes estão sob juramento de nada deixarem transpirar do que se tratou no Congresso. Um deles, Conde de Vírio, inquirido a respeito, limitou-se a dizer, abre aspas, a coisa é muito mais séria do que imaginam. A conspiração foi tão bem planejada que será impossível à monarquia e ao clero se escaparem. Fecha aspas. Entretanto, algumas das metas propostas acabaram caindo no domínio público e então se ficou sabendo que os Iluminados, de mãos dadas com a maçonaria, se propunham alcançar: acabar com todos os governos bons, acabar com a propriedade privada, acabar com o dinheiro de herança, acabar com o patriotismo, acabar com as religiões, acabar com a instituição familiar, tudo isto em vista da instauração de um governo mundial. Para alcançar esses objetivos, deviam conspirar continuamente, provocar sedições para dividir as massas em lados antagônicos, explorando as imperfeições políticas, sociais, econômicas, raciais e religiosas. Neste particular, devemos reconhecer que Weishaupt foi um gênio da conspiração. Com seu grupo, queria criar um caos controlado por meio de um suceder-se de revoluções e guerras, de maneira a usurpar o poder e, sobre os escombros das instituições vigentes, implantar um governo totalitário mundial, tendo o satanismo como religião oficial compulsória. O grupo inicial era pequeno, mas poderoso, composto de banqueiros, economistas, industriais, políticos, militares e educadores de ideologia universalista. Dentre eles, Conner, amigo de Weishaupt, Francis Deswolde, do Clube Fogo do Inferno, Alphonse Donatien de Sade, de quem originou a palavra sadismo. O deus deles era Lúcifer, e Weishaupt, como fundador dos Iluminados, era seu representante e chefe de todos os seguidores. Posteriormente, pertenceram à ordem Voltaire, Robespierre e Mirabeau. Na França, o grupo maçom mais fanático, os jacobinos, igualmente se uniu a eles. Foram os jacobinos os instigadores da horrenda Revolução Francesa, que culminou na grande chacina de cristãos. Também participaram da ordem personalidades famosas como Alexandre Dumas, Goethe, cujo nome maçônico era Abaria, Montesquieu, Napoleão Bonaparte, iniciado em Marsella quando tenente, Albert Pike, general rebelde da Confederação Norte-Americana e fundador da Ku Klux Klan, Einstein, físico e matemático, e Sigmund Freud, criador da psicanálise. A certa altura, Albert Pike, que era então o chefe dos Iluminados e dos maçons ao mesmo tempo, opinou que estava na hora de se criar um partido político de extrema ferocidade, que representasse a mais avançada escalada revolucionária, lançando os povos em luta uns com os outros. Com esta finalidade, os Iluminados se reuniram em Nova York em 1848, quando decidiram criar aquele que seria o mortal inimigo das liberdades humanas,
o comunismo, unindo niilistas, ateus e grupos subversivos. O objetivo era destruir a ferro e fogo as instituições políticas e, sobretudo, apagar o cristianismo da face da terra, sem deixar dele o menor vestígio. Começariam pela destruição dos estados nacionais, substituindo-os por uma ditadura judaica universal. Depois viria a pressão sobre o povo, a fim de nulificá-lo nos aspectos econômicos, político, social, humano e religioso, aniquilar os opositores pelo terror e, se necessário, pela morte, a fim de possibilitar a uma minoria o domínio do mundo pela força. Para sistematizar a ideologia do partido, surgiram vários teóricos, todos judeus. O principal, considerado fundador do comunismo, foi o alemão Karl Marx, cujo verdadeiro nome era Kissel Mordecai, que já se notabilizara ao formular na Inglaterra a concepção moderna do nacionalismo hebreu. Antes de sua famosa obra O Capital, que é a concepção fundamental do comunismo teórico, ele tinha publicado o Manifesto Comunista em parceria com Friedrich Engels. Todos esses trabalhos eram bancados pela família Rothschild. Em 1897, os iluminados de outra geração promovem um congresso em Basileia, na Suíça, a fim de assentar as bases do amplo programa de conquistas, tendo em vista o domínio do mundo idealizado por Israel. Esse programa não podia limitar-se a indicar os objetivos, mas devia definir estratégias de ação e escolher focos de atuação. No final de cada sessão, redigia-se uma ata contendo a síntese dos assuntos debatidos. Essas atas, em número de 24, tinham o nome de protocolos e eram, na realidade, mais ensinamentos e máximas do que atas. Todo este material recebeu a redação final de Allen Richoff, sacerdote da Ordem de Lúcifer, para ser enviado em caráter altamente confidencial a uns poucos iniciados, mas, para azar de seus autores, acabou vindo a público em 1905. Esse terrível documento de 24 capítulos intitulou-se inicialmente O Anticristo como Possibilidade Política Imediata, denominação que foi mudada para Os Protocolos dos Sábios de Sião. Nele se fala na imperiosa necessidade de substituir as monarquias pelas repúblicas, em que o próprio povo, geralmente pouco esclarecido e facilmente manipulável pelos meios de comunicação, possa escolher seus mandantes. Também se explica em detalhes como implodir as organizações políticas, contaminando-as com ideologias dissolventes num processo de destruição dosada e progressiva por meio do socialismo e do anarquismo, através dos conceitos absurdos de princípios igualitários. E quando os povos se encontrarem no auge da desordem anárquica, enlouquecidos pelos seus sofrimentos, só ouvirão como resposta a lógica calculista e insensível do governo da raça de Davi, que prometerá mitigar suas dores, em troca da submissão e do servilismo, como escreveria em 1920 o jornalista Wickham Stead, do jornal londrino The Times. Em 1834, o terrorista italiano Giuseppe Mazzini, criador da máfia e da sociedade secreta republicana Jovem Itália, assume a liderança da Ordem dos Iluminados, enquanto Albert Pike recebe a incumbência de elaborar os planos para 3 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial teria por objetivo implantar um governo comunista na Rússia, transformando o país num baluarte do comunismo. Isto lhes permitiria destruir outros governos e debilitar as religiões que fortaleciam o nacionalismo. Mas, para tanto, era preciso enfraquecer o czar econômica e politicamente por meio de uma guerra.
A Segunda Guerra serviria para favorecer a expansão do domínio comunista e arruinar o cristianismo. Finalmente, um terceiro conflito mundial que, de acordo com esses planos, seria travado entre o sionismo político e o islamismo, abre aspas. Um tal conflito reforçaria a participação de muitos países, provocando uma hecatombe mundial jamais vista. Os povos contendores esgotar-se-iam física, mental, econômica e moralmente. Quando tal acontecesse, o plano de completa submissão mundial se concretizaria com o mínimo esforço. Fecha aspas, Hélio J. de Oliveira. Os planos de conspiração luciferiana do grupo aparecem detalhados numa carta de Pike a Mazzini, onde se lê, abre aspas, a maioria da humanidade, crédula como é, desiludida com o cristianismo sem rumo e ansiosa por um ideal, procurará sem saber a que ou a quem adorar. Então ela estará madura para receber a pura doutrina luciferiana que será anunciada mundialmente. Isto acontecerá como consequência de um movimento reacionário, trazendo a destruição simultânea do cristianismo e do ateísmo, fecha aspas. Isso foi escrito em 15/8/1871. Vê-se por esta carta que o propósito dos iluminados sempre foi acabar com o cristianismo e o ateísmo. O cristianismo por ser uma força contra o poder das trevas e o ateísmo por não servir aos propósitos desses conspiradores, pois pretendiam levar a humanidade a adorar o anticristo como sendo Deus, e havendo um Deus não pode haver ateísmo. Num documento aos 23 Conselhos Supremos do Planeta, redigido em 4 de junho de 1889, o mesmo Pike assim conclama aos irmãos dos graus 32, 31 e 30, abre aspas. A vós, instrutores soberanos, exortamos a repetir aos irmãos de graus inferiores que devemos conservar a verdadeira religião maçônica, preservando a pura doutrina de Lúcifer. Sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai, que é o Deus da Bíblia, também é Deus. Porém, Lúcifer, o Deus do bem e da luz, luta em favor do humanismo contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Enxertando a ordem dos iluminados na maçonaria e juntando todas as correntes que nela desaguavam, Weishaupt montara a máquina mortífera de que precisava para acabar com todas as instituições sociais e derrubar toda a autoridade e religião. As advertências dos papas Clemente XII, Bento XV, Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII, desmascarando a grande conspiração que se urdia contra a Igreja, não conseguem deter o avanço revolucionário. A maçonaria está no apogeu de sua sanha avassaladora. Abre aspas. A soma dos erros do liberalismo, naturalismo e racionalismo cava abismos e levanta muralhas. A natureza sem a graça, a prosperidade material sem a procura dos bens eternos, o poder civil separado do poder eclesiástico, a política sem Deus, nem Jesus Cristo, os direitos do homem contra os direitos de Deus e, finalmente, a liberdade sem a verdade, fecha aspas. Escreve o bispo Marcel Lefebvre, que assim prossegue, abre aspas. A revolução que vinha sendo preparada há mais de 200 anos, só no fim do século XVIII, dá seus frutos decisivos. Os frutos políticos como resultado dos trabalhos dos filósofos, dos enciclopedistas e de uma extraordinária atividade da maçonaria, que em poucas décadas havia penetrado e estabelecido núcleos em todas as classes dirigentes, fecha aspas. Abre aspas de novo. O inimigo, denunciava o Papa Leão XIII, começa a sair das trevas da sua conjuração oculta para se lançar ao ataque em plena luz do dia, empregando simultaneamente a astúcia e a audácia. A maçonaria invade todos os setores da hierarquia social e começa a tomar no interior dos estados modernos
um poder que equivale à soberania, fecha aspas. Pela Europa e fora, as revoluções vão se sucedendo até 1917, o ano do aparecimento em cena de mais dois judeus, Trotsky e Lenin. Eles são os pais da sanguinária Revolução Comunista, portadora de terror e fome para os povos e ateísmo para as almas. O ano mais crucial da Grande Guerra, que faria mais de 60 milhões de vítimas na Europa, demolindo as últimas defesas da civilização cristã. Em comemoração aos seus 200 anos de fundação, a maçonaria italiana aproveita a data do aniversário de Giordano Bruno para lançar publicamente o seu desafio à Igreja e ao Papa em plena Praça de São Pedro. Os cartazes mostram São Miguel Arcanjo sendo pisado por Lúcifer, ao qual compete de agora em diante reinar em Roma, tendo o Papa como escravo. É também o ano das aparições de Nossa Senhora em Fátima e da medonha visão do inferno, com advertência sobre os erros que a Rússia espalharia pelo mundo. Na Itália, a maçonaria conta com o apoio de duas poderosas sociedades secretas, a Carbonária e a Alta Venda Romana. A primeira surgiu em princípios do século XIX no reino de Nápoles, alastrando-se rapidamente. Basta dizer que, em 1816, seus associados somavam 60 mil só na Calábria, número que, 4 anos depois, saltava para 600 mil em toda a Itália. Acima da Carbonária situava-se uma sociedade ainda mais secreta, a Alta Venda Romana, composta de 40 membros, todos escolhidos a dedo entre os revolucionários mais proeminentes das lojas e das vendas, todos devidamente acobertados por pseudônimos, cujo mistério nunca seria revelado. Muitos eram membros das mais importantes famílias de Roma, outros foram admitidos pelo seu valor pessoal, outros, por fim, eram judeus, certamente a maioria, como sempre acontecia nos conselhos superiores das associações secretas. O chefe deles denominava-se Núbios, que na vida civil ocupava um alto posto na diplomacia romana, o que lhe possibilitava manter-se em contato com cardeais e bispos e com toda a aristocracia. Aliás, ele não era o único. Outros membros da alta venda também frequentavam regularmente a corte de Roma e privavam com cardeais e o próprio Papa, sem que ninguém suspeitasse de suas intenções. O braço direito de Núbios era o pequeno Tigre, um judeu infatigável, escreve Crétineu Joly, que não para de girar pelo mundo. Umas vezes vai a Paris, outras a Londres, outras a Viena e frequentemente a Berlim. Por toda parte deixa as marcas de sua passagem, angariando novos adeptos para as sociedades secretas e também para a alta venda, quando se trata de elementos muito ativos com os quais a impiedade pode contar. Aos olhos do governo e da polícia não passa de um comerciante de ouro e prata que vive de seus negócios, mas estudado à luz de sua correspondência, é um dos agentes mais hábeis da destruição preparada. É a ligação invisível que reúne na mesma comunidade de tramas todas as corrupções secundárias empenhadas em destruir a Igreja. A alta venda, cujo mistério foi em parte desvendado quando as suas instruções permanentes em 1845 caíram em poder do Vaticano e posteriormente a pedido do Papa Leão XIII foram publicadas na Itália e transmitidas a todas as cortes da Europa para arrancar a máscara à maçonaria, era naquele tempo desconhecida, inclusive dos carbonários que dependiam dela. O próprio Mazzini, alma do carbonarismo e seu chefe desde 1834, chegou apenas a suspeitar da sua existência. Pediu para ser admitido, mas o seu pedido foi recusado. A razão dessa recusa encontra-se numa carta de Núbios a Beppo. Mazzini tem muito salientes os seus ares de conspirador, de melodrama, para lhe convir o papel obscuro que nos resignamos a representar. Pede-se-lhe que procure entender que tal sociedade não existe
e se existisse seria imprudente e perigoso pedir admissão a segredos para cujo conhecimento não se foi escolhido. Acima da alta venda situava-se outro grupo ainda mais secreto, desconhecido de seus próprios integrantes, a qual obedeciam cegamente, sem saber de onde provinham as ordens. Era o poder oculto judaico. Prova-o esta carta de um deles, Melegari, dirigida ao Dr. Breitenstein, em 1836. Abre aspas. Queremos sacudir todo o jugo, mas há um que não se vê, que apenas se sente e pesa sobre nós. Donde vem? Onde está? Ninguém sabe. A associação é secreta até para nós, veteranos das associações secretas. Às vezes exigem de nós coisas de arrepiar os cabelos. Acredite, se puder, o que me informaram de Roma. 2 dos nossos, bem conhecidos por seu ódio e fanatismo, foram obrigados por ordem do chefe supremo a ajoelhar e comungar na última Páscoa. Não discuto a minha obediência, mas gostaria de saber para onde querem nos levar com essas capuchinhadas. Fecha aspas. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Nós ainda vamos precisar de mais 2 vídeos mais ou menos desse tamanho, só para terminar essa terceira parte. Ela é bem longa, tá? Eu espero que vocês tenham paciência, que vocês acompanhem tudo. Eu imagino que vocês estejam percebendo o quanto é impactante isso tudo que está sendo revelado aqui. Eu não posso afirmar com 100% de certeza de que tudo isso aqui é realmente verdade, mas a gente pode ver pelos acontecimentos de hoje, né? Tudo que está sendo falado aqui está se concretizando nos dias de hoje e ainda mais agora, nesse último ano, de uma forma mais intensa. Eu espero que vocês ouçam com um senso crítico, não procurando se ater aos detalhes. Vamos nos ater principalmente aos fatos mais relevantes, tá ok? Eu espero vocês então na continuação desse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.